meus irmãos, vou explicar aqui para vocês hoje a iconografia de São Francisco Xavier, nosso padroeiro, do qual celebramos hoje, 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier. Meus irmãos, a imagem de São Francisco Xavier, ela não pode ser passada despercebida. Quando olhamos a imagem de São Francisco, devemos fazer uma leitura dos seus significados, do que é que ela quer dizer para nós. Pois bem, a começar explicando um pouquinho sobre a cor, sobre o formato que se faz a imagem de São Francisco. A imagem de São Francisco Xavier geralmente está na cor cinza as suas vestes. Uma cor cinza, uma cor às vezes também azul marinho, uma cor até preta, para significar especialmente São Francisco Xavier como missionário peregrino. Geralmente é uma veste até similar à dos franciscanos, né? Que é uma ordem já que antecede Francisco Xavier, e era uma ordem também que estava presente, uma ordem religiosa presente lá na Índia, no contexto da chegada de Francisco Xavier àquele país, como nós vimos aqui no globo terrestre, e lá ele também adotou as vestes locais, que era neste formato. Portanto, esta veste de São Francisco também quer dizer uma enculturação de São Francisco Xavier com a nova realidade, com a cultura de onde ele tinha chegado lá na Índia. Ele se adaptou, inclusive, e também inicialmente com as vestes sacerdotais dos poucos sacerdotes franciscanos que estavam nas Índias, ainda mais a serviço dos colonos portugueses do que mesmo dos pagãos, pois eram poucos. Pois bem, a veste significa, pela sua tonalidade e formato, a veste peregrina. A segunda característica e a principal de São Francisco Xavier é o santo com o crucifixo. Francisco Xavier é o santo do crucifixo. Então, todas as imagens sacras de São Francisco Xavier, tais quais essas representações esculturais, Francisco Xavier sempre está com o crucifixo. Nessa posição indica que ele está pregando, que é a sua principal característica de pregador, de missionário. Às vezes está também sobre o seu peito, como também representando um momento de oração, um momento de contrição dele com Deus. E por falar em seu peito, esse detalhezinho aqui da imagem de São Francisco, esse pequeno rasgãozinho aqui na roupa, não é um detalhe qualquer de enfeite. Aqui significa os momentos de oração de Francisco Xavier, em que ele entrava em êxtase. Muitas vezes isso é relatado na sua biografia, Francisco Xavier em êxtase, e testemunhavam-se de que das suas vestes, do seu peito, saíam raios de luz. Então, por isso que Francisco está sempre também com a mão sobre o peito e com esse detalhezinho, rasgando a sua veste, abrindo a sua veste, significa o seu ardor missionário, aquele que queria sempre mais e que pedia mais, Senhor. Então, aqui está o significado dessa posição da mão esquerda, daquele que ora, Francisco Xavier, orador, e assim passava muitas horas da noite. Uma outra representação, não mais da imagem de São Francisco, mas falando já dos ícones que representam hoje, que lembram São Francisco, é o globo terrestre, um dos principais ícones que lembra Francisco Xavier, pois foi o santo católico até hoje que mais viajou em pregação, em missão no mundo. Ele é comparado ao apóstolo Paulo. Ele andou ainda muito mais do que o apóstolo Paulo, em distâncias mais longínquas, apesar de ter sido em menos tempo do que as missões de Paulo apóstolo. Então aqui significa as missões de São Francisco Xavier para pregar de maneira especial no Oriente. Esse mapa ele não está totalmente, esse globo terrestre totalmente organizado para as duas partes, mas a região de missão de Francisco Xavier se deu aqui, ó. Chegou para a Índia e logo
da base ali da colônia portuguesa, começou a adentrar outras terras pagãs, terras mais pobres, nem tanto colonizadas ou de interesse de Portugal. Então Francisco não ficou agarrado à parte, a ligação dele com o poder temporal, com o poder administrativo do Império Português na Índia. E aqui da Índia, Francisco ficou um bom tempo aqui no sul da Índia, na região do Comorim, mais de um ano. Depois regressou a Goa, na Índia, então capital, né, da Índia, e ouvindo falar de outras terras, partiu para outras regiões. Mas isso eu não vou explicar nesse contexto, mas ele tem interesse de evangelizar os Makassars, que são das ilhas que pertenciam à Indonésia, mas acabou que, quando foi para essa missão, acabou indo para uma outra região das Molucas, Ilhas Molucas. Portanto, aqui está a representação de Francisco Xavier missionário. Então daqui ele veio para essas regiões aqui, ilhas do Pacífico, regressou, passava por Malacca, que hoje pertence à Tailândia, né? Depois regressou, veio para o Japão, veja as distâncias em que ele já percorria. Passava-se muitos meses em viagem no mar. Pois bem, não vou me deter tanto nesse ícone. E um outro ícone principal de São Francisco também é a barca. Francisco passou muito tempo em viagem, cerca de 4 anos dos seus 11 desde que saiu de Portugal. Francisco estava em movimento nos mares, então viajou bastante. São relatados muitos milagres enquanto ele passava as suas viagens longínquas, sempre demoravam meses, outras até chegavam a 6 meses ininterruptos dentro do mar, tal qual foi a sua partida de Portugal, comparada somente em Moçambique, muitos meses depois. Então aqui lembra Francisco aquele que andou muito de navio, um dos seus principais meios de locomoção. Com o crucifixo também são relatados muitos milagres atribuídos a Francisco Xavier. O mais famoso é do caranguejo, quando ele, acalmando a tempestade nessas regiões das Ilhas Molucas, ele acabou, ao tocar o crucifixo no mar, que estava revolto, tentando acalmar a tempestade, acabou que seu crucifixo se desprendeu, perdeu, mas assim que ele chegou na ilha, depois, muitas horas depois, o caranguejo milagrosamente devolveu o seu crucifixo. Era o único que ele tinha, naquelas partes não se podia ter tanto crucifixo. Então, foi um presente de Inácio de Loyola, também significa isso, quando enviou Francisco para a missão. E Francisco morreu segurando esse crucifixo com sinal de veneração e de amor. A campainha significa Francisco Xavier, o catequista. Uma das primeiras atribuições dele como missionário era catequizar em turmas diferentes, crianças, os adultos, divididos em mulheres em uma turma, homens em outras, e assim Francisco chamava o povo pelas ruas. A campainha era que ele já ia caminhando mesmo pelas ruas, que já haviam cidades grandes também, né, pelas partes do Oriente, especialmente Goa e Malacca. Francisco